Depois da morte do imperador Carlos Magno, que fez um trabalho muito grande, inclusive, houve uma chamada Renascença Carolíngia, né, na Europa, onde Carlos Magno incentivou muito a cultura e sempre apoiado pelas pessoas da igreja que mantinham a cultura naquele tempo. Mas após a morte dele, infelizmente, os seus filhos não tiveram o mesmo impulso, não tiveram o mesmo tino administrativo, e o Império, o Sagrado Império Romano da Nação Franca, entrou em decadência. Principalmente por causa do seu filho Luís, que recebeu o cognome de o Bonachão, né? Não teve pulso para manter o Império intacto e o Império foi dividido em 3 partes para os seus 3 filhos. Consequentemente, o Império se enfraqueceu e acabou sendo substituído por aquilo que depois ficou sendo chamado de Sagrado Império Romano da Nação Alemã. Não mais francês, mas alemão. E aí os imperadores, que comandavam praticamente toda a Europa, pelo menos a Europa, a parte mais importante ocidental, eram imperadores da nação alemã. Bom, e houve um problema muito grande no século XI entre um papa muito importante, São Gregório VII, e um imperador chamado Henrique IV. Bom, aí, mais uma vez, apareceu a questão da investidura leiga e a questão do chamado césaropapismo. O que era o césaropapismo? O césaropapismo era o fenômeno de que os imperadores, sendo cristãos, eles queriam dirigir a igreja, inclusive naquelas atividades que eram próprias do Papa, por exemplo, nomear bispos e dioceses e nomear, por exemplo, também abades e priores de conventos, de mosteiros e etc. Os imperadores, como a igreja era uma força também temporal, queriam exercer essa atividade. Bom, aconteceu que então houve aí uma luta muito grande entre o Império e o sacerdócio. Recebeu mais ou menos esse título. O Império, representado aí por Henrique IV, e o sacerdócio pelo Papa São Gregório VII. Bem, por 2 vezes, São Gregório VII teve que excomungar o imperador, porque o imperador estava realmente agindo sobre as coisas da igreja sem direito. Na chamada investidura leiga, ele nomeava bispos e queria que o Papa simplesmente sagrasse os bispos. E nessa história toda, o que acontecia? Que muitas pessoas que não tinham a mínima condição para ser bispos, para ser abades de mosteiro, muitas vezes eram nomeados. E aí provocava dentro da igreja uma indisciplina muito grande, inclusive de ordem moral, isso causado pela investidura leiga. Bom, o Papa Gregório VII foi um papa muito firme, era do mosteiro de Cluny, tinha sido monge. Ele colocou Henrique IV no seu devido lugar e ele excomungou Henrique IV. E Henrique IV perdeu o apoio dos bispos na Alemanha. Inclusive foi obrigado a ficar 3 dias em penitência na porta do palácio do Papa em Canossa, na Itália, onde o Papa tinha ali seu palácio, e depois de 3 dias o Papa o recebeu. O imperador ficou de pés descalços no tempo de inverno, 3 dias em penitência para conseguir que o Papa suspendesse a excomunhão. E o Papa suspendeu, inclusive a pedido de muitas pessoas. Mas, infelizmente, o imperador Henrique IV não se emendou e depois que recebeu o perdão do Papa, o Papa levantou a excomunhão sobre ele, ele voltou para a Alemanha, reuniu as suas forças de novo, inclusive atacou a Itália e os territórios pontifícios. Quer dizer, um ato de traição ao Papa muito grande. E o Papa teve que, inclusive, excomungá-lo novamente. Bem, o Papa, inclusive, sendo atacado pelo imperador em Roma, foi obrigado a fugir de Roma para o palácio fugir do seu palácio para o castelo de Sant'Angelo em Roma e depois acabou, inclusive, morrendo no exílio.